Olá, queridos. Hoje à tarde estamos de volta, amados irmãos e irmãs em Cristo, todos bem-vindos aí no nosso canal aqui no Instagram, ao vivo. Mais uma sessão da nosso estudo bíblico. Temos nos proposto a falar no final dos tempos, a segunda vinda de Cristo nesses dias. Hoje eu quero trazer sobre o mistério de Deus oculto no Antigo Testamento, mas revelado no Novo Testamento. Não tem tanto a ver assim exatamente com a segunda vinda, mas também com a primeira vinda de Cristo, né? E tem a ver muito com o Novo Testamento. Isso aí você pode mandar o seu sinal aí que está entrando. Uma bênção, podemos estar juntos, né? Isso aqui fica gravado depois também, para você poder acompanhar. Maravilha! Vamos estar juntos aí. Vamos ver se alguém entra aí. Vamos ver se podemos estar juntos aí. Se não, vou gravando aqui, vai filmando, vou gravando e fica gravado. Depois você pode ser abençoado nesse estudo bíblico aí, que fica disponível, né? Mas que bom aqui. Minha esposa já entrou aqui, a Mônica. Olá! Dando uma força aí para o nosso trabalho, nosso ministério. E outros irmãos têm entrado nesses dias aí. E depois, diversas dezenas ou centenas de visualizações adiante, né? Nesse tempo dessa pandemia, ou que as pessoas estão com uma certa restrição de encontros e celebrações, e estamos também na internet trazendo esse conteúdo bíblico primoroso conteúdo aí para a tua vida, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí 14h30, nessa quarta-feira, um dia ensolarado, dia bonito, né? Está previsto, parece, chuva para amanhã. Vamos estar orando então, amados. Muito obrigado, Deus. Queremos sim refletir na Tua palavra sobre o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus que o apóstolo Paulo vai falar aqui nas suas cartas? Fala conosco, Pai, revela-nos, ensina-nos e instrui-nos na Tua palavra, dá-nos vida, virtude, vitória a cada dia e perspectiva também para o presente, para o futuro, ó Deus, lembrando das coisas que Tu já fizeste no passado, tendo perspectiva para o futuro, um futuro glorioso para a igreja do Deus vivo, com a volta do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos. Carlos Lopes também está entrando aqui, bem-vindo. Vamos lá então. O que eu quero trazer hoje para vocês aí é sobre esse mistério de Deus. A palavra mistério é quando, na Bíblia, é quando algo está oculto, mas é revelado. Então eu quero ler aqui, que eu tenho preparado esse texto aqui, Efésios capítulo 3, versículos 1 até 7, diz assim: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios são todas as gentes, todas as nações que não são os judeus, né? Os gentios. Então, todos os de outra nacionalidade são todas as gentes, todos os gentios, todas as nações que tanto fala no Antigo Testamento também, nos Salmos, né? As nações, os gentios, todos os que não eram judeus, então, circuncidados, segundo a carne, os judeus, né? Dos quais descende o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né? Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus. Uma palavra meio difícil, dispensação. A dispensação significa que a administração da graça, a responsabilidade da graça, do evangelho da graça de Deus ministrado para o apóstolo Paulo, um ofício de ele levar o encargo do evangelho aos gentios. A dispensação da graça de Deus, a mim confiada, essa responsabilidade em favor de vocês. A palavra grega para dispensação é oikonomos, oikonomia, de onde vem a palavra economia, administração, né? Para vocês, pois segundo uma revelação, a palavra grega para revelação, apocalipsis, né? Uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério. Olha só, segundo a dispensação, a responsabilidade que Deus confiou a Paulo, a administração da graça de Deus para os gentios, lhe foi dado a revelação, essa revelação de conhecer um mistério. Que mistério é esse? Mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Depois nós vamos ver onde Paulo escreveu resumidamente sobre esse mistério. No capítulo 2, verso 11 e seguintes.
conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão no mistério de Deus. Nós podemos ler, nós temos acesso hoje, em torno de 2.000 anos depois dessas cartas serem escritas a respeito do mistério revelado a Paulo, né? Que maravilha, podemos estar juntos aí e ler e compreender sobre isso. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Nos séculos passados, no Antigo Testamento, não foi dado a conhecer. Ainda que nós vemos já no Antigo Testamento que o Evangelho, que Deus se revelaria também aos gentios, mas aqui quanto a esse mistério, ainda que nós tínhamos já no Antigo Testamento um povo de Deus, poderíamos até chamar assim de a eclésia de Deus, a igreja de Deus, mas de alguma maneira o povo de Deus, há uma novidade aqui no Novo Testamento, porque é um mistério que agora foi revelado e não tinha sido dado a conhecer aos filhos dos homens. Mesmo os profetas os profetas do Antigo Testamento vendo a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, aquele intervalo entre as duas vindas, muita coisa eles não perceberam, não viram, porque ali está esse mistério. Eles não tiveram total compreensão, como Paulo agora no tempo apostólico está dizendo, conforme a minha compreensão desse mistério, né? Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Nessa dispensação do Novo Testamento, da graça de Deus, está sendo revelado agora aos seus santos apóstolos, os 12 apóstolos e Paulo, os demais apóstolos e profetas pelo Espírito Santo, revelação do Espírito Santo. O que Paulo recebeu do Evangelho, ele recebeu por revelação de Deus, depois ele foi estar junto com os demais apóstolos também que tinham essa revelação. O mistério, está muito claro aqui, versículo 6, qual é o mistério? Qual é que é? Tu deve estar perguntando, que mistério é esse? Talvez tu já saibas, né? O mistério é que os gentios, todas as gentes, são co-herdeiros, tornam-se co-herdeiros, membros, e não só isso, mas membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Estamos falando do mistério de Deus revelado, que é a igreja do Deus vivo, neste sentido novo, do Novo Testamento, esse sentido novo, onde há a conversão de judeus, irmãos de Jesus, né? Judeus e gentios, circuncidados na carne e não circuncidados, crendo no Senhor Jesus e formando o corpo de Cristo, um só corpo, a igreja do Deus vivo. Veja só que maravilha, né? Tem mais alguém que entrou aqui, a Marli Kremer entrou, bem-vinda, né? Isso aí, o corpo de Cristo. Veja só, quando Jesus pregou o evangelho para os apóstolos, os 12 eram judeus, os 120 no cenáculo que ficaram ali. Jesus teve um ministério muito mais voltado aos judeus. Ele dizia primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele tinha uma perspectiva. O Senhor Jesus na face da terra já tinha uma perspectiva: vão e façam discípulos das nações. Ele tinha uma perspectiva universal para a obra de Deus. Graças a Deus que o evangelho, a igreja de Deus, não ficou restrita como que é uma seita judaica, mas se tornou, em função até daquele concílio em Jerusalém, entendendo em Atos 15 que os gentios não precisavam a circuncisão literal, né, mas sim uma circuncisão no coração, uma nova fé, uma fé viva em Cristo, isso possibilitando que o evangelho, a igreja, o povo de Deus fosse então agora essa unidade, essa união de judeus crentes em Jesus e gentios crentes em Jesus, se formando a igreja do Deus vivo, completando assim esse mistério agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Nós temos nesse sentido assim o Cornélio, né, o primeiro gentio convertido, Cornélio, temente a Deus, mas não era um prosélito. Ele não se tornou um prosélito, um judeu na carne, né, mas ele era um temente a Deus, e Deus revelou para Pedro, chamou Pedro, um anjo revelou para Pedro, e aquela revelação toda para ir pregar na casa de Cornélio, e muitos se converteram e foram batizados no Espírito Santo, e houve grande festa naquela casa, foram batizados depois nas águas, e o Cornélio, que era um homem temente a Deus, um centurião romano, né,
um romano, ele se converteu, assim começou a igreja gentílica, começou a formar a igreja dentre os gentios, sabe? Eu creio assim, amados, que mesmo dentre os judeus sempre teve um remanescente fiel a Deus, que também se tornou messiânico, no sentido de crer no Senhor Jesus. Há indícios históricos de comunidades judaicas cristãs lá na igreja primitiva ou posteriormente, né? Depois, evidentemente, o evangelho se tornou muito mais desenvolvido entre as nações, entre os gentios, até então, aí sim nós vamos chegando ao final dos tempos, até que se torne a plenitude dos gentios entre na graça de Deus, a plenitude dos gentios, e aí nós cremos na restauração, no restabelecimento de Israel, no sentido de crerem também no Messias, como nós vimos nos encontros anteriores aqui, né? E de novo, amados, no final dos tempos, a plenitude dos gentios, avivamento nos gentios, avivamento em Israel, formando o corpo de Cristo, né? Formando um só povo. Esse é o mistério que nós tivemos na época apostólica do Novo Testamento. A maioria de Israel não se converteu, mas muitos se converteram, se tornando a igreja do Deus vivo, tendo a comunhão com os gentios também, que o evangelho predominantemente foi ainda mais para os gentios, para todas as nações. Paulo se tornou apóstolo dos gentios, ele foi para a Europa, ele foi para a Macedônia, ele chegou talvez até a Espanha, ele foi para a Itália, para Roma, sempre pregando o evangelho, fundando igrejas, muitas igrejas também na Turquia, na Ásia, e uma coisa maravilhosa no primeiro século, né? E depois, graças a Deus, o evangelho se expandindo, chegando também posteriormente às Américas, à Ásia, em todos os continentes, e ainda precisamos pregar o evangelho para muitos povos que ainda não ouviram falar de Jesus. E nós cremos que o evangelho do reino será pregado, propagado a toda a terra, e então virá o fim. Então virá o fim, fala em Mateus 24, né? Quando o evangelho for pregado a toda a terra. Essa é a nossa dispensação, nosso período de pregação da palavra, de expansão do evangelho. E nesses dias do combate ao coronavírus, nós continuamos acreditando no evangelho, apesar de não podermos, grandes aglomerações, está sendo enviado, está sendo pregado pela internet, como diz lá em Abacuque, né? Em Abacuque fala que a palavra de Deus corre velozmente, ou a visão de Deus foi escrita para que até quem passa correndo possa ler. Mas que coisa maravilhosa e pela internet a palavra de Deus tem se expandido. Então nós temos visto aqui, né? Deixa eu ver o que eu já li. O verso 6, o mistério que os gentios são cordeiros, é a igreja de Deus, são cordeiros e membros do mesmo corpo. É que você precisa entender, nós precisamos entender que isso aqui na mente judaica, da época do Novo Testamento, no Antigo Testamento mais ainda, era um tanto incompreensível judeus e gentios se tornarem irmãos. E só através de Jesus Cristo, porque ele poderia ser, porque eles eram como que inimigos. Um judeu olhava, ele dizia assim, eu não queria ser mulher, comparando às vezes a superioridade masculina sobre a mulher, como que não queria ser um animal, um cachorro, ou não queria ser gentil, entende? Tamanho era o orgulho religioso judaico que, de certa maneira, pode hoje em dia ter também, às vezes, essas questões de orgulho, de nações ou de raça, né? Não queria, mas aqui não queria ser um judeu, um gentil, mas em Cristo nós estamos vendo aqui, se tornam membros da mesma promessa em Cristo Jesus, a promessa de restauração, a promessa inclusive de entrar na bênção da aliança de Deus com Abraão, as alianças também, a aliança de Deus com Abraão, que é o pai de multidões, pai das nações, e nós sabemos que pela fé em Jesus Cristo, os gentios se tornam co-herdeiros, herdeiros com Israel, e se tornam filhos de Deus, filhos de Abraão, pela fé em Jesus Cristo, herdeiros da promessa e da bênção, de todas as bênçãos reservadas para os patriarcas. Mas que maravilha, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, o primogênito de Deus, o primogênito, o unigênito, o único gerado por Deus, o ressuscitado, que representa como que quando Abraão ofereceu seu filho Isaac, né? Nós podemos ver ali um tipo de Cristo na oferta de Isaac, e figuradamente ele foi ressuscitado, Deus o poupou ali quando Abraão já estava pronto para
para imolá-lo, Deus gritou: não faz isso, Abraão. Então, figuradamente, como a ressurreição de Cristo também, porque a Bíblia diz que Abraão tinha tanta fé que ele até acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque, o que é um tipo para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio da fé em Cristo, do Evangelho, verso 7 diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar o Evangelho, pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então nós estamos falando da igreja, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, certo? E isso para que agora pela igreja, esse mistério revelado é a igreja, o povo, gentios e judeus num só corpo, reconciliados através de Cristo. Veja só o verso 10, para que pela igreja, por esse povo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes, dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Os anjos aprendem com a igreja, os principados e potestades aprendem com a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida pela igreja. Pela igreja. Nós sabemos também que a igreja, nesse sentido, como corpo de Cristo, é a plenitude de Cristo. Porque nós podemos ver também em Efésios fala, né, nesse mesmo livro, fala que Jesus é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja, nós somos membros desse corpo, a qual é a plenitude de Cristo, completa Cristo e é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que se move na face da terra, né? Amém? Poderia ler aqui. Vamos pegar aqui, amados, como Paulo diz, como Paulo está dizendo, conforme me foi esse mistério revelado, conforme eu escrevi resumidamente anteriormente. Vamos então aos versículos anteriores. Eu espero que tu esteja me acompanhando bem aqui. Tem mais irmãos entrando aqui, a Marley Bellini, aqui temos o Davi entrou também, que legal. Eduardo também, Streher, bem-vindos todos aí para esse estudo bíblico aqui. Nós estamos falando do mistério de Deus, que é a igreja, certo? E como eu escrevi anteriormente, resumidamente anteriormente. Então vamos dar uma lida aqui, Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Paulo é apóstolo aos gentios, se alegra nesse ministério e está falando aos gentios, os efésios. A cidade de Éfeso era uma grande cidade no mundo primitivo, né? Os efésios, e Paulo tinha fundado essa igreja aqui e escreve uma carta para eles, dizendo: vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Os circuncidados, então, que eram os judeus, eles diziam os incircuncisos, que não foram circuncidados, né? Os incircuncisos e não davam tanta importância para o gentio, que é feita na carne por mãos humanas, feita na carne por mãos humanas. A circuncisão, na verdade, era um rito hebreu, judaico, desde a época de Abraão, que Deus instituiu a circuncisão para Abraão. Ele circuncidou os seus filhos, e ele mesmo, Deus instituiu que era uma pele no pênis, que é o prepúcio, era cortada aquela pelezinha, né? Hoje modernamente se chamaria uma cirurgia de fimose, no caso, né? Então era feito esse corte ali dessa pele, e assim era marcado, ele era como propriedade de Deus, então, o povo de Israel, né? Então nós vemos que os gentios que criam, teve todo esse debate na igreja primitiva se eles precisavam praticar essa circuncisão ou não, né? Mas então chegou-se à conclusão que os gentios não precisavam essa circuncisão, mas sim a circuncisão no coração, tanto que essa também os judeus precisam, que quando nós cremos em Jesus nós temos o coração circuncidado para um novo coração, ok? Vamos continuar a leitura aqui.
Verso 12 de Efésios 2. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Está falando para os gentios, todas as gentes, separados da comunidade de Israel. Talvez mesmo que eles quisessem, alguns já eram tementes a Deus, admiravam a sinagoga, né? Outros rechaçavam, mas alguns se aproximavam, mas dificultava essa ponte, passar essa ponte e se tornar, ter comunhão com os judeus, não tinha como. Só em Cristo não tinha como, porque eles iam precisar circuncidar, e tinha todos os ritos, mais as leis, as ordenanças, né? Que era muito difícil de cumprir, certo? Eram então separados da comunidade de Israel, ainda que pudessem já ter a fé num Deus único, influenciados pela fé bíblica já, né? Do Antigo Testamento, certo? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqueles pagãos ou gentios, eles viviam como sem esperança e sem Deus no mundo, desesperançados e perdidos, na verdade, perdidos. Todos que estão sem Cristo estão perdidos. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, olha que maravilha, que bênção. Mas tem que passar isso adiante para as pessoas que se sentem longe de Deus nesses dias. Vocês que estavam longe foram aproximados. Como é que se aproximaram? E também se aproximaram da comunidade de Israel, formando um só corpo, e se aproximaram de Deus. Está claro aqui, amados, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício do Cordeiro. Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista, né? Pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa reconciliação. E olha só o que fala aqui, esse é o mistério de Deus, revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. De dois povos Ele fez um só, judeus e gentios. Gentios eram os gregos, os romanos, judeus, os que tinham já o Antigo Testamento, né, da linhagem de Abraão, e os patriarcas, passando depois por Moisés, a lei, passando por Davi, os reis, né? Dos dois povos ele fez um só, e na sua carne, no corpo de Cristo, seu sangue derramado, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia muita inimizade. Não eram povos reconciliáveis, mas em Cristo, através do seu corpo. Essa foi a revelação que Deus teve, que Paulo recebeu, né? E escreve tão bem, tão claramente para nós hoje, para a época e para todos os séculos, para nós chegando aqui também, né? Que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Todos os rituais do templo e os sacrifícios de animais, e também mesmo essa questão da circuncisão, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, um novo homem. Dos dois criassem um novo homem, uma nova igreja, uma nova eclésia. Eclésia é a palavra grega para igreja, um novo povo, uma nova assembleia, os comissionados para serem servos de Deus, chamados para fora, comissionados, ministros mesmo para servir a Deus, né? Agora então judeus e gentios juntos, e as nacionalidades também juntos, porque muitas vezes há separação entre nações, mas quando há conversão, a remissão de pecados, a perdão mútuo, a confissão e pedidos de perdão entre nações, por exemplo, em Cristo Jesus, nós podemos representar as nações nesse sentido e trazer também reconciliação para os povos, e reconciliação para as famílias, e reconciliação tornando dois um só em Cristo, porque Cristo é o príncipe da paz. Ele é aquele que reconcilia, né? Dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Na cruz a inimizade foi destruída. Tu tens inimizade com alguém, com alguma pessoa que tens alguma inimizade? Bom, em Cristo pode haver reconciliação, né? E quando veio Cristo, evangelizou paz para vocês que estavam longe, os gentios que estavam longe, e paz também para os que estavam perto, os judeus que estavam perto já, porque eles já tinham a lei, eles já tinham os 10 mandamentos, eles já tinham todo o Antigo Testamento, os patriarcas, né? Porque por meio dele, ambos, os judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito, ambos reconciliados em um só Espírito. Você não acha maravilhoso esse corpo de Cristo, a igreja,
essa reconciliação, esse batismo no Espírito Santo. Aqui eu falo batismo no sentido de unidade, também de revestimento de poder, mas de unidade, batismo uns com os outros, né? O batismo nas águas, representando isso aí também, esse batismo em Cristo, e também uns com os outros num só corpo. Mas é muito maravilhosa essa revelação e essa vivência dessa família, desse novo povo, né? Assim vocês não são mais estrangeiros, os gentios, né, e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, aproximados junto com Israel convertido, se tornando membros da família de Deus, edificados. Olha só que maravilha, agora vem um fundamento para a igreja aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento da igreja? Os apóstolos são fundamento da igreja. Os apóstolos e profetas, esse ministério, esses dois ofícios, a palavra, a doutrina dos apóstolos, os apóstolos e profetas são fundamento da igreja. E quem é a pedra angular da igreja, desse povo? Sendo ele mesmo, Jesus Cristo. Cristo Jesus, a pedra de sina, a pedra angular, a pedra fundamental. Pedro é um dos apóstolos fundamentais, assim como os apóstolos, os 12, né, os apóstolos do Novo Testamento. Mas a pedra, Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra é Cristo. Pedro mesmo lá, nas suas cartas, ele diz que a pedra angular é Cristo, né? Ou também podemos ver que a pedra angular pode ser a própria expressão que Pedro diz, tu és o Cristo. Jesus perguntou lá em Mateus, estou indo lá para Mateus 16, né? Jesus perguntou, e vocês, para os discípulos, o que dizem a meu respeito, quem eu sou? E Pedro foi direto, foi o primeiro e disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse caso, o Filho de Deus é também Deus, é filho de peixe, peixinho é. O Filho de Deus vivo é o próprio Deus e em forma humana, o verbo que se fez carne, essa revelação. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Isso também é um fundamento da igreja, uma pedra para a igreja, mas eu creio mais mesmo que Jesus estava dizendo sobre esta pedra, ele mesmo, Cristo Jesus, essa pedra, porque fecha aqui com Efésios e fecha com 1 Pedro também, onde diz que os apóstolos e profetas, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós sabemos que lá na cidade celestial, naquela Nova Jerusalém, a cidade celestial, ela tem 12 fundamentos, que são os apóstolos do Cordeiro, né? E também lembrando que são os apóstolos, né? Os fundamentos. Amém? Então, os fundamentos dos apóstolos e profetas. Podem ser os profetas do Antigo Testamento, os profetas também no Novo Testamento. Nele todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Em Cristo todo edifício, aqui nós estamos vendo a igreja como um templo, como um edifício, uma casa, cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados. Nós podemos ver a igreja como família, nós podemos ver a igreja como corpo de Cristo. Acho que até a revelação, já falamos aqui, né, como corpo, ambos num só corpo, e podemos ver a igreja como um edifício, uma morada de Deus. Estamos sendo edificados, edificação desse corpo, junto com os outros, judeus e gentios, para serem morada, habitação de Deus no Espírito, para o Espírito Santo morar na igreja. Essa é a grande revelação, que a casa de Deus hoje não é uma casa, um templo construído por mãos humanas, nem mesmo o templo de Jerusalém, que foi destruído, que pode até ser reconstruído, e que cremos escatologicamente será reconstruído, literalmente, mas nós temos aqui a revelação máxima para o Novo Testamento, que a morada de Deus no Espírito, a habitação de Deus no Espírito, estamos sendo edificados, é a igreja, é o povo, são os corações, são as nossas vidas, santuário de Deus, para a habitação de Deus. Deus mora, o endereço de Deus na face da terra é a sua igreja, é o seu povo, e Ele enviou o Espírito Santo para fazer morada, para morar dentro de nós. É o corpo de Cristo que vai por toda a terra. Jesus é a cabeça que se move na face da terra. Isso é precioso demais.
Endereço de Deus na terra, corpo de Cristo, família de Deus, Deus sendo manifestado num organismo vivo que é o seu corpo. Esse é o mistério aqui do Antigo Testamento, que não foi bem visto no Antigo Testamento, mas que no Novo é revelado aos seus santos apóstolos e profetas, né? Eu acho que está bastante claro isso. Eu quero já ir finalizando aqui. Nós vamos para Colossenses. Eu tenho um versículo aqui que confirma isso, que é tão legal, tão importante também, no mesmo sentido. Colossenses 1:27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. O mistério é a igreja, a formação. Qual é esse mistério? A glória desse mistério. Qual é a glória desse mistério entre os gentios? Cristo em vocês, a esperança da glória. A glória desse mistério é Cristo em vós. Pensa bem, Cristo em mim, Cristo em ti, dentro de nós. E nós podemos ser tão edificados, isso é uma coisa tão espiritual, a presença de Cristo em nós, que nós vamos nos tornando, pela fé, pelo Espírito Santo, crendo no Senhor, semelhantes a Jesus, que Paulo, também aos Gálatas, ele diz assim: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu quero pegar umas profecias no Antigo Testamento, finalizando Isaías, capítulo 49, verso 6, comprovando que essa visão da bênção para os gentios já havia no Antigo Testamento para os profetas. Mas essa união de judeus e gentios formando um só corpo, a igreja, a forma disso estava realmente um tanto oculto e foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui nós temos Isaías 49, 6. Veja só que maravilha. Assim, esse profeta tão evangélico, tão evangelístico, Isaías, né? Isaías 49, verso 6. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, o Messias, o Senhor Jesus. Uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Amém, até os confins da terra. Eu vou comprovar um texto dos evangelhos do Novo Testamento aqui, Lucas capítulo 2, verso 29, quando Simeão, aquele velhinho, pegou Jesus recém-nascido no colo, e olha só o que ele diz aqui, amados. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele tinha a revelação do Espírito, ele conhecia as Escrituras e o Espírito Santo inspirando ele para trazer esse cântico, esse poema profético, essa oração aqui. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Jesus é a salvação, ele pegou Jesus no colo, né? Diante de todos os povos. Luz, veja só, o que nós estamos vendo hoje aqui, a formação da igreja, diz aqui, luz para a revelação aos gentios, a todas as nações, luz, Jesus é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Há ainda uma bênção, uma restauração para o povo de Israel no final dos tempos, né? O estabelecimento, seu restabelecimento, glória para o teu povo de Israel e o reinado de Cristo. Agora já estou voltando um pouco para o tema de ontem também. Hoje o nosso tema foi o mistério de Deus à igreja, mas aqui a glória de Deus para o povo de Israel, povo de Deus, povo de Israel, luz para a revelação aos gentios. E quando os judeus e gentios creem no Senhor, formando um só corpo, o corpo de Cristo, então nós temos essa expressão máxima desse mistério, desse povo tão maravilhoso, nações reconciliadas através de Jesus, formando um só corpo, o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Nós somos membros uns dos outros e podemos viver em família, e Deus nos abençoe, Deus te abençoe, e tenhamos essa revelação desse mistério, vivamos isso, né? E esperemos, preguemos o Evangelho, esperemos a sua segunda vinda gloriosa, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, né? E oremos por Israel também, para que muitos venham conhecer, até que todo Israel seja salvo, como nós vimos também nos textos anteriores aí. Amados,
Nós podemos encerrar com oração. Amanhã estamos de volta aqui 14h30. Eu te convido os seus amigos aí, né? Mais irmãos aqui entraram também. Valdireval também, né? Que bênção. Um abraço para todos aí. Amanhã estamos de volta até sexta-feira, quinta e sexta ainda. Depois acho que vamos dar uma pausa, mas quinta e sexta vamos ver outros assuntos também. Vamos indo. Vamos ver como o Senhor vai nos guiando aí nesse período aí, né? Mas é uma alegria estar junto aí. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos transmitir a tua palavra com correção, Pai. Nós não queremos ser assim os donos da verdade, mas a tua palavra é a verdade. Nós amamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Senhor. Nós amamos também a tua vinda. Nós queremos amar mais a tua vinda, porque Paulo disse que já agora a coroa da justiça lhe está reservada, lhe será dada. Ele estava perto para partir. Ele disse: a coroa da justiça me está guardada, e a todos quantos amam a sua vinda. E nós te pedimos, Senhor Jesus, nesse tempo antes da tua vinda, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor, aviva Israel, Senhor, que naquela nação ali em Jerusalém muitos possam crer e clamar e dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, esperando a tua volta, a tua vinda, o teu retorno. Torna o planeta amadurecido, Senhor, para o dia da tua vinda. Torna as nações amadurecidas para uma grande colheita, para um avivamento, para a formação dos gentios, a plenitude dos gentios, Pai, a plenitude da igreja, a restauração da igreja de Israel e a restauração de todas as coisas. Nós acreditamos, nós cremos. Jesus vem, Senhor, e reina sobre as nações, até que o Pai diz para o Filho: fica à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos por estrada dos teus pés. O Senhor Jesus é o Rei vitorioso, o Rei vencedor, e todo aquele que crê nele é dito por ele como mais do que vencedor em Jesus Cristo. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Deus te abençoe, querido. Vamos em frente aí com fé e graça no Senhor Jesus. Amém.